Produção, Deus declara aberta a 34ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Inicialmente convido o vereador Fabrício da Castagni para fazer a leitura de texto bíblico. Boa noite a todos. Hino a Javé. Javé, Deus dos exércitos, fere a terra, ela se desmancha, e todos os seus habitantes ficam de luto. Ele sobe feito o rio Nilo, de novo baixa como o rio do Egito. No céu, Deus fez a sua alta morada, e por cima da terra firmou sua abóbada. Ele é quem chama as águas do mar para inundar a face da terra. Javé é seu nome. Prosseguindo com os trabalhos, informo que a ata da 33ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa foi disponibilizada aos senhores vereadores nos termos do parágrafo 3º do artigo 106 do Regimento Interno, não tendo sido feitas quaisquer impugnações ao documento na forma preconizada no parágrafo 4º do artigo referido. Não havendo impugnações, submeto a ata de deliberação. Os vereadores que aprovam o texto permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, a ata será divulgada na forma regimental. Convido o secretário para realizar a leitura da pauta desta sessão ordinária. Pauta da 34ª sessão ordinária de 24 de setembro de 2018. Apresentação de projeto. Projeto de lei ordinária número 62 de 2018 altera o artigo 3º da lei 2.958 de 27 de abril de 2018. Pedido de providência. Número 250 de 2018 de autoria do vereador Haroldo Fibes. Número 251 de 2018 de autoria dos vereadores Adilson Mestre e Fabrício Dal Castagni. Número 252 de 2018, de autoria do vereador Fabrício Dal Castagni. Número 253 e 254 de 2018, de autoria do vereador Rubens Boschar. Número 255 de 2018, de autoria do vereador Guilherme Voigt Júnior. Número 256 de 2018, de autoria do vereador Carlos Adriano Krieger. Ordem do dia. Projeto de lei ordinária número 54 de 2018 altera o artigo 2 da lei número 2.916, de 3 de outubro de 2017. Os senhores vereadores receberam cópias do expediente do dia. Solicito ao secretário a leitura de documentos endereçados à Câmara Municipal que julgamos necessário ser dada a devida publicidade. Convite do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina. Convidamos Vossa Excelência e família para participar da solenidade de abertura da reunião do Colégio de Diretores Regionais do CREA Santa Catarina, que será realizada às 13h30 do dia 28 de setembro de 2018, nas dependências da Uniaselv, na Rua Blumenau, número 4.664, em Timbó. Comunico que foi protocolizado na Secretaria Legislativa o projeto de lei ordinário número 62 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Os senhores vereadores receberam cópias da proposição. O projeto segue para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Prosseguindo com os trabalhos, informo que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os pedidos de providências número 250 e 256 de 2018, que foram publicados e encaminhados na forma regimental. Neste momento, passamos ao grande expediente. Pronunciamentos pessoais. Solicito ao secretário que faça chamar os oradores na ordem de inscrição. Com a palavra o vereador Guilherme Voigt Júnior. O senhor dispõe de até 10 minutos. Cumprimentando o senhor presidente Douglas, também aos demais nobres pares vereadores, as pessoas que aqui nos acompanham, também aos nossos internautas, bem como os nossos colaboradores que se fazem presentes nessa noite. Senhor presidente, nobres pares vereadores, quero aqui só fazer a leitura de um pedido de providência, número 255, 2018, que fiz esta semana, tendo em vista que já havíamos pedido isso no setor de obras e também a própria comunidade já havia pedido que fosse realizado esse serviço. Até o momento não foi feito, então, devido não ter sido atendido até o presente momento, eu resolvi, então, documentar esse pedido. E até gostaria que, se o nosso líder de governo pudesse também nos apoiar quanto a esse pedido, eu agradeceria, senhor vereador Martinho, ok? Em atenção ao apelo dos moradores dessa localidade, é necessário que se faça a urgente limpeza da referida vala,
haja visto que no local existe acentuada degradação do meio ambiente, com entulhos, barro e pedras, causando mau cheiro e dificultando bastante o escoamento normal das águas pluviais. Isto é ali no bairro Araponguinhas, na rua Edmundo Lindner. Naquela rua lá, existe no final da rua um esgoto que corre a céu aberto, porém ele está todo obstruído por mato e já está invadindo inclusive as casas que ali estão situadas naquela região. Então, peço ao líder do governo puder nos auxiliar nesse pedido, eu agradeço. A pedido da comunidade. Como eu já havia falado, já havíamos pedido esse serviço, mas sabemos que não foi possível até o momento, mas então estamos documentando isso para facilitar, de repente, a lembrança do setor competente. Meu outro assunto é justamente sobre essa questão política. Até os jovens que aqui se fazem presente nessa tarde, é interessante observar naquilo que eu vou falar agora, porque hoje duas personagens a nível nacional que estão disputando aí a política brasileira e estão despontando na política para o provavelmente segundo turno na campanha presidencial, que é o Jair Bolsonaro e o Haddad, um do PSL e outro do PT. Claro que isso não quer dizer que as pesquisas estão corretas, porque muitas vezes as pesquisas já erraram e erraram feio. Prova disso é em Blumenau, na última eleição, ou na anterior, quando Napoleão Bernardes estava em quarto e apontava Décio Lima, não me lembro, era alguém do PT, Ana Paula, na frente das pesquisas. E isso, o que aconteceu quando foram abrir as urnas, Napoleão, que estava em quarto, chegou em primeiro e Ana Paula ficou, se eu não me engano, em terceiro naquela disputa. Então, as pesquisas muitas vezes atrapalham a mente do ser humano para confundi-las. Então, hoje, o cenário nacional indica Jair Bolsonaro e Haddad para o provável segundo turno, que eu, pessoalmente, Tucci, não quero crer, mas nós temos que respeitar. E isso, o que está acontecendo a nível nacional, já acontecia para os mais jovens. Os mais antigos vão lembrar, talvez se conhecem um pouco do texto da Bíblia, o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia já vem falando há mais de 2000 anos, já se falava em personagens chamados um Jair e outro Haddad. E eu vou até ler esse texto para vocês. Lá no Velho Testamento, quando um tal de Jair defendia o povo de Israel, ele defendia com unhas e dentes o povo de Israel, porque ele lutava pelo aquilo que ele acreditava. Então, esse tal de Jair, ele era um defensor do povo israelita, do povo de Israel. Já o Haddad era um que pelejava contra o povo de Israel. E a vitória foi certa desse tal Jair. E podemos abrir um entre parênteses aqui, podemos trazer isso para o dia de hoje. Existe um Jair e um Haddad disputando as eleições no Brasil. E, de repente, não tem nada a ver, não quero que compare isso de ter alguma coisa a ver, mas olhem só a importância das Escrituras Sagradas. Já lá no Antigo Testamento já se falava justamente disso que está acontecendo hoje. Eu vou ler aqui, vou achar aqui para vocês. Até grifei aqui para vocês entenderem. Olha só, lá em Juízes, lá no Velho Testamento, no livro de Juízes, no capítulo 10 e verso 3, diz assim, que existia um homem, e depois dele se levantou Jair, e julgou a Israel 22 anos, e pelejou a favor de Israel. Já em 1 Reis, no capítulo 11 e verso 25, isso tudo na mesma tribo, pelejando a favor e um contra Israel. Lá em Reis, no capítulo 11 e verso 25, diz assim, e foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Salomão era o rei. E isso além do mal que Haddad fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Então vocês entendam da maneira como vocês quiserem entender, mas só para vocês verem que já no Velho Testamento, presidente Douglas, já existia uma rivalidade entre um tal de Jair e um tal de Haddad,
que o que está acontecendo nos dias de hoje certamente será o primeiro e segundo turno. Então, falando através da Bíblia, já existia algo parecido que está acontecendo nos dias de hoje. Só uma observação, e queria que isso ficasse registrado. E espero que nessa briga, para mim, vereador Tucci, ganhe Jair. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Haroldo Fibes. O senhor responde até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores da mesa, também demais pares vereadores, as pessoas que nos assistem aqui, seus lares, especialmente também essas crianças que estão presentes aqui hoje e aos colaboradores dessa casa. Quero apenas fazer menção, nunca me canso de fazer menção do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Pois bem, todos somos iguais perante a lei, ou deveríamos ser. Infelizmente, em nosso país, e não precisamos ir tão longe, mas também em nosso município, existem critérios de avaliação e de deferimento de pedidos que não obedecem ao princípio da igualdade. Infelizmente, isso vem acontecendo no nosso município. Quero aqui mostrar duas fotos, por favor, senhora Mari, de um aterro que está acontecendo ali na rua Santa Catarina. Todos sabemos de que aquela parte daquela rua é uma área inundável, em que muitas são as vezes que essa rua vem sofrendo com alagamento. Por favor, a próxima foto talvez esteja um pouco mais nítida. Ali dá para ver pelo outro lado, acho que se não me engano, na rua Piauí, olhando do outro lado da rua ali de Santa Catarina, a gente consegue ver melhor o aterro que foi feito na última sexta-feira, salvo engano. E enquanto que no mesmo bairro, no bairro Estados, pessoas precisando construir e já fizeram pedidos junto à Prefeitura Municipal para poder aterrar parte do seu terreno, não consegue, né? E em contrapartida ainda, no mesmo bairro, né, caro vereador Carlos Adriano, na rua Peroba, mais uma vez vamos falar da rua Peroba, onde que foram colocadas inúmeras cargas de barro, e, enfim, numa área extremamente inundável, e nada se faz. Então quero aqui pedir na pessoa do líder de governo, se consegue providenciar uma explicação em relação a essa questão da rua Peroba e também agora da rua Santa Catarina. Essa foto aí, vereador, ela não me deixa claro se foi feito um aterro ou uma escavação. É um aterro. A respeito da rua Peroba, inclusive essa semana já fomos verificar junto ao meio ambiente, lá foi feito, não é um aterro, é um depósito, que será usado posteriormente na construção, que venceu já o prazo estipulado pelo meio ambiente, e a gente já pediu providências para que se haja, como você falou, com direito e com igualdade para todos. Com certeza, então vamos estar aguardando para que o poder público realmente tome atitude e que providencie a retirada daquele material, daquele depósito, né, o quanto antes, aliás, de que venha alguma enchente e provoque mais danos àquelas pessoas que tanto sofrem no bairro Estados. E também agora ali na parte da rua Santa Catarina, né, a gente sabe de que aquela parte ali, naquele galpão ali na frente ali, é justamente onde é que ficava a loja do Ebert. Então assim, essa parte é totalmente alagável e inunda nas enchentes, e agora com esse depósito ou esse aterro, com certeza as pessoas que circundam ali vão acabar tendo ainda mais enchente, ainda mais água dentro de seus imóveis. Então a gente vem aí pedir uma explicação. Quero que a pessoa, o senhor Martim de Souza, verifique junto ao planejamento para ver se existe autorização e se não existe, que tome uma providência o quanto antes para que
impeçam a continuidade e realmente interdite, se for o caso, essa obra. Seria isso. Com a palavra, o vereador Carlos Adriano Krieger. O senhor dispõe de até 10 minutos. Cumprimentando o presidente da casa, cumprimento os demais vereadores, as pessoas que aqui sempre se fazem presentes, em especial hoje as estudantes e os estudantes do Colégio São Paulo de Ascurra, do terceirão, do primeiro, do segundo ano, e aos internautas e colaboradores da casa. E a imprensa que se faz presente aqui, né, pela página 2, através do André. Bom, vamos pegar um pouco a deixa do vereador Haroldo, que é na questão dos aterros. Ontem mesmo fui chamado para ver uma situação ali na Rua Blumenau, no Mercadão Nardelli, onde foi colocado um pouco de barro para nivelar o terreno, e esse barro que está sendo colocado, apesar de ser vermelho, ele não ultrapassa, acho que 10 centímetros o nivelamento da rua. Com certeza, para construir ali, eles tiveram autorização, tem toda a papelada que era necessária. E foram lá avisados a retirar o barro. Ali, que é um dos últimos lugares a pegar a água. Sendo que no mesmo terreno, na parte dos fundos, para aterrar e fazer a rodoviária, foi permitido. Estranho. A igualdade na questão de poder fazer as coisas. Ali na Rua Santa Catarina, fiquei surpreso quando o vereador mostrou as fotos, porque não tinha reparado. Como costumo andar muito pelas ruas ali foi um local que passou despercebido. Então, ali é uma baixada. E lugares alagáveis, como é o caso da Rua Peroba também, não deveria ser permitido. Ali na Rua Blumenau, do lado da pizzaria Tertúlia, os mais velhos, que nem eu, vão se lembrar que ali sempre existia um lugar bem aprofundado, onde acumulava água nas enchentes também. E ali foi aterrado. Então, na Rua Blumenau, por uma questão no estacionamento do novo mercado que está sendo feito, foi levantado mais de 1 metro. E também é área alagável. Não estou questionando, eu estou questionando a questão da igualdade. Por que um pode e outro não pode? Na semana passada, eu estive na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico. E até é bom os jovens estarem aí presentes para vocês começarem a entender e se motivarem a cuidar do futuro de vocês com a política, se envolver realmente na política e brigar pelos seus direitos, assumirem brigas que não sejam de vocês, porque lá na frente vai refletir no futuro de vocês e seus filhos. Então, há tempos atrás, eu participei de uma reunião do Conselho, porque no ano passado a gente comprovou que teve empresas que receberam um benefício muito maior do que o solicitado no Conselho. Então, participamos da reunião, denunciamos os fatos, mostramos. Uma empresa, ela foi com um projeto lá de R$8.000, o Conselho aprovou 4.000 e no fim das contas saiu 10.500. Erraram por pouco, foi bem pouca coisa. Isso em hora máquina. Aí, após denunciar isso ali, fui em mais 2 reuniões, que são reuniões mensais. Os responsáveis, ninguém veio lá para dar explicação. Mas, na terceira vez, quando eu faltei, porque comecei a participar mais das reuniões de comissão aqui na Câmara, onde eu participo na quarta, na quinta e na sexta, sendo que na quinta é a comissão que eu faço parte como presidente, e nas outras só participo por vontade própria, para estar aprendendo. Fui nessa reunião lá. E espantou-me, porque, para vocês terem noção, o errado da história sou eu. Porque eu fui lá levantar um assunto e eu não estava presente lá para defender. Aí acharam que isso muda o fato.
O fato do empresário, do secretário de obras, ir lá e dar uma desculpa de que erraram na quantidade, é normal. Mesmo porque não é motivo de CPI, não é nada disso, porque o conselho ele é consultivo, ele não é deliberativo. Então, se o prefeito botar a mais que o conselho deferir, não acontece nada, ele só precisa justificar. Por isso que não foi mais tocado no assunto. E assim, eu fui muito mal recebido no conselho na semana passada. Muito mal recebido. Salvo me engano, acho que até é gravado. Então, tem que pegar ali a gravação, e quem quiser dar uma olhada, para ver como algumas pessoas se alteraram e achando que o errado sou eu, em fazer a denúncia do que está acontecendo de errado. Da mesma forma que o errado é o seu Haroldo ali, botando ali no painel a foto da Rua Santa Catarina, que ela é uma baixada ali e pode ser aterrado então, né? Porque o errado somos nós. A preocupação com as leis ambientais não precisam ser obedecidas. Há tempos atrás, nas cheias, muitos vão lembrar, que se falava que o problema das cheias no bairro das Capitais e no bairro das Nações era o problema a ponte ali no Lojão Astral, porque ela afunila, ela estreita o canal e não deixa passar a água, vai represando, e por isso que esses bairros são muito afetados. Tudo bem. Mas então por que lá agora no novo anel viário, no lado da Dona Clara, foi aterrado toda a cabeceira? Por que não foi projetada a ponte com pilares e deixando livre acesso para as águas? Então, em determinado momento, aquilo é certo, mas se é para uso do executivo, aí ele está errado. Então temos que aprender muito o que é certo, o que é errado, ou pelo menos tratar tudo com os mesmos pesos e mesmas medidas. Não podemos ficar fazendo essa diferenciação. Falar um pouco sobre o desgosto de uma grande parte dos funcionários a respeito do cartão de premiacidade. Há muito tempo eu já tinha uma empresa que fazia o referido serviço, e os funcionários poderiam abastecer impostos, compravam em grandes mercados, existia muitos comércios credenciados. E agora houve uma nova licitação, e a ganhadora da nova licitação, ela até não tem tantos mercados grandes credenciados. Não tenho nada contra os mercados pequenos também. Mas é difícil de entender um pouco a questão da oferta desse tipo de serviço para a prefeitura. Porque a prefeitura ela vai ganhar R$120 mil para fazer esse contrato, onde uma empresa vai gerir essa questão do cartão do prêmio auxilidade. O funcionário não vai perder nada, ele vai continuar ganhando os seus R$270 no cartão para fazer a compra. Ele vai perder nos locais que ele já tinha o credenciamento, que ele já era conhecido. Muitas vezes ele pode perder um preço melhor, porque quem trabalha como atacadista, o vereador Chinha sabe disso, que consegue comprar um lote maior e tem os seus preços mais baixos, e o funcionário vai acabar tendo que comprar o mesmo produto, muitas vezes um pouco mais caro. Prejudica para o próprio comerciante que aderiu, porque parece que é 5,9% do valor do produto que deve ser pago para essa operadora. Então são coisas que ainda não dá para se entender por que acontece. Espero que a gente possa descobrir onde serão investidos esses 120 mil que a prefeitura vai ganhar da empresa vencedora para esse contrato de 12 meses. Ou se não vai ser prorrogado automaticamente, porque matematicamente quase não seria nem viável. Só lembrando que a outra operadora que fazia o mesmo serviço, ela cobrava, se eu não me engano, 3%. Então praticamente dobrou o custo ali para o pessoal. Será que é por causa dessa negociação que existe, esse leilão do privilégio de prestar o serviço público? Porque o lance inicial
para fazer a prestação de serviço era R$ 16.500. Para chegar a 120 mil, dá uma boa diferença. Então, se a gente quer combater as coisas erradas, combater as questões de corrupções, devemos começar na nossa casa. Obrigado. Passamos aos pronunciamentos de liderança. Solicito ao secretário que faça chamados oradores na hora de inscrição. Nesse momento, como líder de governo, farei uso da palavra e o farei por até 10 minutos. Dando boa noite ao presidente, estendo meus cumprimentos aos demais vereadores, plateia que nos assiste, a nossa imprensa aqui presente, nossos internautas em suas casas, os servidores desta casa. Na última quinta-feira, a gente traz a notícia de que foi assinado a ordem de serviço para início dos trabalhos das rotatórias que fazem parte do complexo do nosso anel viário, na qual foi assinada a ordem de serviço das rotatórias e que já houve início na primeira rotatória ali no bairro do Araponguinhas, ali na Sinaleira. Os trabalhos começaram ontem, a gente pede à comunidade ainda que tenha um pouco de paciência ali no local, que trafegue com bastante atenção. É um local de muito movimento, de bastante fluxo de veículos. A nossa Guarda Municipal estará fazendo os trabalhos ali também de fiscalização, de orientação também no local. Essa rotatória é um investimento aí na ordem de 2.300.000, mais ou menos, as 4 rotatórias. E o que o Poder Executivo espera é que esse ano ainda consiga se entregar todas as 4 rotatórias, Os trabalhos da ponte estão sendo finalizados também, a obra deverá ser entregue mês que vem, faltando então somente as cabeceiras, que é atribuição do município. Mas também esperamos que esse ano também seja todo entregue e esse complexo esteja pronto. Também foi assinada a ordem de serviço no Colégio Nestor Margarida, que também é uma proposta que inclusive consta no plano de governo, no qual nós defendemos também, que é mais um colégio atendendo em tempo integral. Então, também é um trabalho aí da ordem, um serviço na ordem de R$2 milhões, que a escola será adequada, implementada, para que possa atender em tempo integral as crianças daquele colégio. E lembrando também que essas obras, esses investimentos no bairro Araponguinhas também são contempladas no bairro Araponguinhas, no qual já foi contemplado também todo o programa do anel viário. Então a gente sabe que o nosso governo, uma obra dessa que se iniciou lá na época do ex-prefeito Laércio, está sendo dando continuidade pelo atual prefeito Jorge, mostrando então a responsabilidade e o comprometimento e o bom investimento dos recursos públicos. E esperamos, que esse ano seja todo entregue, todo complexo, com a finalização, inclusive, das cabeceiras da ponte. Na questão do que você falou, Carlos Krieger, do nosso cartão, a informação que a gente tem, também fomos questionados por alguns funcionários, foi feita a licitação, a outra empresa que era detentora dos direitos não teve interesse em prorrogar o contrato, nem compareceu, havendo assim a ganhadora, essa nova empresa, a empresa BIC, que vai ser a gestora desse benefício. Discordo um pouco quando você diz às vezes que as pessoas pagam um pouco mais por se tratar de mercados pequenos, mas a gente sabe hoje do trabalho dos mercados pequenos, filiação em rede, podendo oferecer um pouquinho mais de desconto, um preço melhor também para os seus clientes. O JTS também, o Xinha, se não me engano, é credenciado também, faz parte de uma rede, ou fazia pelo menos. Os outros supermercados também estão buscando a concorrência para poder oferecer mais variedade, comprando direto da indústria através das redes, com essas parcerias que levam sim o preço baixo aos consumidores também e aos frequentadores dos seus estabelecimentos. Na questão dos mercados grandes, não houve interesse, principalmente por parte das duas maiores redes de Timbó, que é o Supermercado Cheats e a Rede Top, mas a gente também tem a palavra do pessoal detentor agora dos direitos ali, que já estão negociando com a Rede Top também, que ela está pensando também, parece que vai aderir também ao programa. Estão conversando também com o pessoal do Supermercado Cheats para trazer também
mais opções para o cliente. Claro que quanto mais opção, é melhor para o nosso trabalhador, que, claro, tem que fazer sempre mais render o seu dinheiro, né? Então, a gente espera que esses mercados venham aderir, podendo dar essas opções também para o nosso servidor público, e que o grande beneficiado, claro, sempre seja o menos favorecido, nesse caso, o servidor público, que já ganha esse implemento no seu salário, para poder estar comprando ou tendo mais opções de compras, né? Também trazemos a questão da nossa festa, né, que se aproxima, festa de outubro agora, que também convidamos a todos, né, para que se façam presente na abertura da Festa Imigrante, no dia 11, esperamos que seja um sucesso, e a Prefeitura está se mobilizando também para trazer esse atrativo, não só para a nossa cidade, mas trazer também no setor do turismo, né, para implementar também o comércio, a rede hoteleira, o setor de gastronomia, e a gente sabe da importância que essa festa representa também na arrecadação do município. Quanto às suas palavras, vereador Guilherme, eu concordo com você, quando você diz também que a gente se aproxima do momento político bastante delicado na história do Brasil. Eu acho que nós devemos ter bastante cuidado também aonde aplicar o nosso voto, cuidar, pesquisar, buscar informações a respeito dos candidatos. É nossa incumbência mudar, está nas nossas mãos. A gente ainda encontra muitas pessoas dizendo: eu não vou sair de casa para votar, eu não tenho candidato, não vou votar em ninguém, porque é tudo isso, tudo aquilo. Não concordo. Nossa cidade é um exemplo disso. Esse legislativo é exemplo não só para Santa Catarina, mas para todo o nosso Brasil. Trabalho, todos os vereadores comprometidos. Nosso governo dá exemplos de boa aplicação, né, dos recursos públicos, transformando a vida das nossas pessoas. Então, o bom gestor público, ele transforma sim para melhor ou para pior a vida das pessoas. Timbó é um exemplo que transforma para melhor. Então, quando nós nos abstermos do direito, se nós lembrar que desde 1964 até 88, quando houve a grande revolução por causa das diretas já, que o povo ia para a rua, não ia reivindicar a educação, não ia reivindicar a segurança, não foi reivindicar emprego, porque não existia. Fomos para a rua reivindicar o direito de votar. Chamamos para nós uma responsabilidade, e hoje estamos fugindo dela. Então, é nosso dever mudar o que está aí. As coisas não mudarão se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas. Então, daqui a 20 anos, talvez, se o nosso Brasil, e quem viu bem a entrevista na Globo News, que foi entrevistado os nossos venezuelanos hoje que estão no Brasil, que temos que dizer que são nossos, né? 90% deles, 80% não foi votar e 10% votou no atual presidente. Ou seja, não tiveram a responsabilidade de mudar a realidade lá. E hoje a Venezuela está um caos. Graças a Deus que o brasileiro é bonzinho e está recepcionando esse pessoal aqui de coração e braços abertos. Agora, já pensou se nós nos abdicarmos desse direito de transformar o nosso Brasil e dar um jeito no que aí está, e amanhã depois o nosso país estiver nesse caos e nós tivermos que pedir arrego, por exemplo, na Argentina? Vereador, o argentino adora o brasileiro, né? Então, talvez daqui a 20 anos, as nossas crianças irão nos questionar: aonde vocês estavam em 2018, quando vocês tiveram a oportunidade? Aí nós teremos que olhar para essas crianças e dizer: nós estávamos em casa, não queríamos nos envolver, porque era tudo assim, era tudo assado. Não são todos assim. Não são todos. Temos que eleger o melhor candidato, procurar, analisar, porque o Brasil tem solução e Timbó é exemplo disso. Desde essa casa até o nosso executivo, que faz ótima aplicação dos recursos públicos e transforma para melhor, e a gente vê a mudança a cada dia. Então o nosso Brasil tem jeito, é nossa responsabilidade, é nosso dever cívico mudar o que aí está. Então devemos sim manter o nosso dever, exercer o nosso direito de voto e exercer principalmente, saber da nossa responsabilidade de mudar o Brasil, de transformar o nosso Brasil, que é uma potência, que é um país rico em recursos e não pode estar onde está, sendo achicalhado no mundo inteiro. Então temos sim que exercer o nosso direito e mudar a nossa história com os candidatos que aí estão. Temos opções sim, podemos pesquisar e dar um rumo à nossa nação. Um rumo com pessoas decentes, com pessoas que exerçam a responsabilidade do bom gestor de aplicação de recursos públicos, transformando não só a nossa região, porque o nosso Brasil é aqui, é Timbó, é a nossa região, é Santa Catarina, e o nosso Brasil tem jeito sim, e o dia que acharmos que não tiver jeito, então é hora de mudar o sistema de governo. Mas como nós vivemos num país presidencialista, numa democracia, eu acho que nós temos a incumbência de mudar o que aí está, e a mudança é agora.
Neste momento passamos à ordem do dia. Primeiro item da pauta, discussão única, projeto de lei ordinário número 54/2018, altera o artigo 2º da lei número 2.916, de 3 de outubro de 2017. Os pareceres das comissões de legislação, justiça e redação final e de orçamento, finanças e contas públicas se manifestaram pela tramitação da matéria. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerro a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto segue para a sanção. Antes de encerrar a presente sessão, informo que na próxima quinta-feira, de 27 de setembro, será realizada a audiência pública para a apresentação das metas fiscais do Poder Executivo referentes ao segundo quadrimestre de 2018. A audiência será realizada às 16 horas no auditório da Câmara Municipal e será conduzida pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Todos estão convidados a participar. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária, que será realizada no próximo dia 2 de outubro, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença e tenham uma boa noite.